corações e mentes para ouvir a Tua palavra, Pai. Agradecidos estamos pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Refrigerante de laranja, igual Kenan e Kel. Quero suco de tamarindo, com gosto de limão. Eu quero que os profetas que oram para transformar água em vinho, peguem água e transformem em suco de tamarindo com gosto de limão para ele. Graça e paz. Graça e paz. Vocês estão bem? Como vocês estão? Vai virar ao vivo. Não vou fazer um stand-up hoje. Vamos abrir a Bíblia. Olha o barulho aí. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 40. Alguém tem uma NVI? Pode ser. Amém? Todos acharam? Amém? Isaías 40, a gente vai ler o versículo 3. Graça e paz, eu vou ler aqui. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o Senhor Deus. Continua? Só até aí? Amém. Já era, dona B. Valeu, dona B. Então vocês já perceberam que eu vou falar sobre João Batista. Eu também vou ler aqui em Mateus, capítulo 3. Amém? Se os irmãos quiserem abrir também, mas eu já vou lendo para ir adiantando, para não tomar o tempo. E diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, pois é próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pele de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Só até aqui. Então, falamos aqui sobre João Batista, né? Uma figura assim, um pouco estranha assim dos outros profetas, né? Mas ele foi um profeta que se destacou no tempo dele. Eu não gosto muito de ficar sentado, né? E eu gosto muito desse profeta. João Batista, ele entendia bem o porquê que ele foi chamado, e ele partiu para fazer a missão dele cedo. João Batista é nada mais, nada menos do que o antecessor de Jesus. Ele é o cara que foi preparar o caminho para Jesus. Como o profeta Isaías disse, voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Quem é esse Senhor? Senhor Jesus. Né? Acho que aí vai cair. Né? Aleluia. Espera aí, irmão. Amém. Ali não cai, espera aí. E assim, o que eu estava falando mesmo? Estava falando de João Batista, né? E assim, eu fico imaginando aqui comigo, como seria eu e você, naqueles dias, e se encontrar com João Batista, né? De repente você chegava num Habib's, né? Faz de conta? Um Habib's lá em Jerusalém, e você pedia, me vê uma porção de fritas aí, um copão de refrigerante. Aí ia chegar aquela figura estranha que é o João Batista, e ia falar: me vê uma porção de gafanhotos e 500 ml de mel.
Ele comia uma comida bem estranha, né? Mas, assim, voltando à mensagem, esse cara foi um antecessor de Jesus. Eu vou colocar, tipo assim, se Jesus é o cara que plantou a semente, esse é o cara que pôs a mão no arado e rasgou a terra, né? Para quem não sabe, naquele tempo, o arado, ele era um instrumento puxado por animais, né? E para rasgar a terra no meio, era necessário esse esforço. Então, tem aquela palavra, né, que diz, quem põe a mão no arado, que não olhe para trás, né? Não é um instrumento que dá para dar ré, é um instrumento que só funciona para frente. Então, se você põe a mão no arado e você entende a vontade de Deus para você, siga reto, siga em frente, faça a vontade de Deus. Não tem volta. Uma vez eu ouvi uma expressão muito legal, que servir a Deus e fazer a vontade de Deus é como pular de um lugar para o outro, né? Você não pode pular, tipo... não tem cadeira aqui. Você não pode fazer isso aqui. Isso aqui, deixa eu explicar. Você não pode parar no meio e querer voltar. A gravidade, ela vai te puxar para baixo. Você vai pular e, logicamente, você vai ir para o chão. Não tem como você parar no meio, não. Pensei melhor, vou voltar. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Fazer a vontade de Deus, que seja como pular de um penhasco. Você não pode voltar para trás. Não tem como voltar para trás. A não ser que você queira. Mas não vai ser muito legal. João Batista. Por que eu coloquei essa ilustração de uma pessoa com um arado e Jesus vindo com as sementes? Porque o coração do homem, ele é como uma terra. Eu posso pregar aqui o dia todo. Se vocês fecharem o coração e não quiserem entender o que eu estou falando, tudo bem que eu tenho a língua presa, mas vocês estão entendendo, eu acho. Mas se vocês fecharem o coração, vocês voltarão para suas casas do mesmo jeito que vocês entraram aqui. Cabe a você. Se você vai deixar a palavra de Deus entrar em você. Outra coisa que eu queria citar é sobre essa coisa de João Batista ser um intercessor. Você vê como esse profeta ele foi diferente dos outros. Esse cara antecedeu Jesus. Ele teve que pregar, ele teve que ser um pouco mais rígido, para que quando Jesus chegasse, já tivesse um caminho preparado para ele. E eu creio que cada um de nós antecede alguém. Assim como o pastor da igreja, antes dele assumir uma igreja, existem coisas antes que ele faz. A gente pode colocar aí, vamos colocar o Rogério, né? Um exemplo mais próximo. O Rogério, antes de ser pastor, ele teve que ser um diácono, depois um presbítero. Eu acho que é assim a ordem. Não sei. Mas houve degraus, houve um preparo, para que quando chegasse aqui, ele estivesse pronto para mostrar para vocês, aqui que é o caminho, vocês têm que começar por aqui, não por aqui. Não vai para a direita, vai para a esquerda. Eu creio que cada um de nós aqui, como discípulo e discipulador, a gente antecede o caminho do próximo. Tá ligado? Quando você pega na mão do seu irmão, você está ajudando ele. Enquanto isso, tem outra pessoa na frente que está te puxando também. Isso seria a pegada, né? Aquela coisa de... Você é um discípulo,
Aí você virar um discipulador, aí você discipula alguém, essa pessoa discipula alguém, que discipula outro, que discipula outro, que discipula outro, e lá na frente discipula outro, e se eu ficar aqui o dia todo falando isso, não vai ter fim. Mas você entende que começa em você? Começou em João Batista? Não, mas Deus é Deus, mano. Para que ele precisa de um homem para mostrar a simplicidade que é o discipulado, a simplicidade que é de alguém anteceder outra pessoa? O culto de ontem antecede o de hoje. Nada está desligado. Foi uma bênção ontem. E a mesma essência do Espírito que estava aqui, está aqui hoje. Continua aqui. Então, temos que entender isso. Que a nossa vida é exemplo para outra. Seja positivo ou negativo. Você é exemplo para alguém. Ainda que você não queira. Não vou discipular ninguém que... Não, eu não faço as coisas certas. Então comece a fazer as coisas certas, né? Porque alguém está te olhando. Quando eu não era dessa igreja, teve um tempo que eu fiquei meio afastado, né? E um dos meus colegas foram até a minha casa e falaram: caramba, Clebão, por que você não foi para a igreja? Eu falei: eu estou meio jururu, não estou com vontade de ir. Aí ele falou: pô, Cleber, mas eu lembro quando você ia lá em casa e me chamava. Pô, cara, tem muita gente que olha o seu exemplo. E aquilo pesou na minha mente. E eu falei: caraca, né, que é verdade? Por mais que a gente pense que alguém não está olhando, tem gente olhando. A palavra diz que há uma nuvem de testemunhas, né? E eu imagino que nessa nuvem tem pessoas que estão olhando ali, não só esperando você fazer alguma coisa, porque ele quer fazer junto com você, mas ele está esperando você, sabe? Fala: mas ele tem que ir, mas às vezes ele precisa de alguém do lado para caminhar com ele. Bem, era mais ou menos isso que eu queria dizer, né? Outra coisa que eu queria fazer, eu queria, com a permissão do Rogério, eu queria orar por todos os discipuladores e por todos aqueles que querem discipular alguém, mas ainda acha que não está pronto. Cara, quando eu comecei a discipular o Wanderson, eu também não estava pronto para nada, mas eu aprendi muita coisa. Eu agradeço a vida do Wanderson. Eu faço esse convite para vocês, que eu quero orar por vocês. Amém? Quem quiser vir aqui à frente, pode vir. Amém? Eu só estou pensando se na hora de orar pelo Rogério, ou ele ora por mim, ou eu oro por ele. Né? Amém. Orando. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que verdadeiramente, Senhor, venhamos, Senhor, pôr a mão no arado, Senhor, e não voltar atrás, Senhor. Que venhamos pegar as vidas, Senhor, e doar, Senhor, se doar, Senhor, por elas, ó Pai. Senhor, nos faz fortes, Senhor, pois somos fracos, Senhor. Senhor, alimenta, Senhor, a vontade de ensinar pessoas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pois pessoas estão nos olhando, ó Pai, e elas não querem ver a nós, Senhor. Elas já vêm a nós todos os dias. Elas querem ver a Ti. Elas querem ver Jesus em cada vida que está aqui, Senhor. Em cada vida que está sentada, Senhor. E não é aqui, Senhor. É lá fora, Pai. Aqui dentro também é essencial, mas lá fora, Senhor.
Lá fora há um campo enorme, Senhor, de almas sedentas, ó Pai. Senhor, venha, Senhor, entregar em nossas mãos, Senhor, uma chave, Senhor, que venha abrir portas, Senhor, aonde não há nem porta, Senhor. Senhor, se não for para abrir portas, Senhor, então que a gente abra janelas também, Senhor. Senhor, e que os corações, Senhor, dos discípulos, Senhor, estejam abertos, Senhor, para aprender mais de Ti, aprender com seus discípulos, Senhor, se doar. Em nome de Jesus, pois Senhor, esse é o nosso chamado, Senhor. Não é viver por nós, porque aquele que acha que encontrou a vida, Senhor, esse perdeu. Mas aquele que perder a vida, Senhor, por Cristo, essa pessoa encontrou a vida. Que vida? A vida eterna. Senhor, estamos discipulando aqui, Senhor, para amanhã, Senhor, discipularmos mais ainda aí no céu. Não vejo a hora desse momento chegar, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucélia, chega aí. Não, tem que ser daqui. Eu arrumo um banquinho para você. Deixa o povo ver a sua beleza, Lucélia. Venha. Né, Cleise? Aproveita. Deposita. É pra tu não olhar pra sua cara. Mostra esse rosto bonito, pessoal. A Lucélia vai dar um testemunho. Algo que aconteceu com ela de domingo passado pra cá. Graça e paz. Como muitos já viram, eu com a minha amiga Muletinha ali, eu tive um acidente, eu e meu marido, de moto, tem 2 anos e alguns meses. Desse acidente, eu tive uma fratura muito grave no tornozelo, onde eu perdi osso, e onde foi feito 5 cirurgias, eu fiz enxerto ósseo, meu corpo rejeitou, coloquei vários parafusos de titânio com placas nos 2 lados, e meu corpo rejeitou. De 1 milhão de pessoas, uma rejeita o titânio. E eu fui essa que rejeitou. Tive que tirar os pinos e ficou o lugar onde eu perdi osso, ficou um espaço. E o meu médico, que acompanha desde o acidente, me pediu para fazer uma ressonância e em outro médico lá em Guarulhos, que era mais especializado nisso. Fui com o meu marido lá. E, assim, voltei de lá detonada, porque o médico só olhou para mim e falou, você não tem mais tornozelo. Pode ser amanhã, ou pode ser o ano que vem. Você vai pedir para fazer a cirurgia, porque você não vai aguentar de dor, porque não tem osso, não tem como criar osso, não tem como colocar mais nada, nenhum material, né? E você vai perder o movimento do seu pé. E eu não aceitava isso. Falei, Senhor, não é possível. E fiquei, assim, chateada, só que eu acabei aceitando aquilo para a minha vida. E, assim, a gente começou numa fase, lá na minha casa, tem uns 45 dias, a gente começou a fazer culto todo dia, para a glória de Deus. Meu marido voltou para Deus. E, assim, começamos a fazer esses cultos e o meu marido começou a sentir de orar pela minha perna. E os meus filhos... Vai ser difícil falar. Eles, numa noite, quando acabou o culto, ele sentiu de orar, e eles todos colocaram a mão no meu tornozelo, e começaram a orar e chorar, e eu só sentia as lágrimas deles caindo em cima do meu tornozelo, mas eu estava realmente desacreditado. E eles tinham certeza, e eles pediam, né, para que Deus, como diz em Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos, para que Deus restituísse o que estava faltando. Mas, assim, eu já estava vendo coisas para, tipo,
o meu médico falou também que realmente isso ia acontecer, mas um pouco mais para frente, e eu ia ter que ver alguma coisa assim para eu conseguir me afastar, já ficar tipo na caixa ou alguma coisa assim, aposentada por invalidez, e levando a vida. Vim aqui para a igreja, algumas pessoas especificamente vinham declarar e profetizar sobre a minha vida, sobre cura. Muitas vezes, seu Ari, pastora, pastor, a dona B, veio. Eu lembro que 2 semanas antes de eu ficar sabendo, a dona B veio, olhou dentro do meu olho e perguntou se eu acreditava mesmo nisso. Eu falei que eu acreditava, mas, assim, eu sou evangélica desde os 7 anos, me batizei com 9 anos, mas, assim, eu nunca tinha presenciado um milagre, principalmente em mim. E, geralmente, a gente tem a mania de pedir muito por milagre. A gente pede milagre, e, muitas vezes, a gente não quer ser um milagre. Né? A gente pede para que aconteça, mas a gente não consegue olhar para a gente, nós somos um milagre. E, assim foi, fui para o meu médico na segunda-feira, vim domingo aqui, e segunda-feira tive médico. Meu médico pediu um raio-x, e quando ele olhou o raio-x, ele perguntou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, meu Deus, doutor, pelo amor de Deus, não me assusta. Porque, assim, toda vez que eu ia lá, era uma surpresa nova, de coisas ruins. Ele, não, você está vendo? Aí deu um zoom lá, falou, você está vendo isso daqui branco no seu pé? Eu falei, estou. Ele falou, tudo isso é osso. Aonde estava vazio, está cheio de osso. E eu não tive reação. Eu fiquei com medo de acreditar. E, assim, aí liguei, saí de lá, ele, olha, você não se esforce muito durante esse mês, mas, se continuar assim, não vai ser preciso fazer mais nada. Tudo bem, fui para casa, o neném me ligou. O neném é meu marido, tá, gente? O Cleison. Desculpa aí, filho, saiu. Aí liguei para ele e falei, o médico falou isso. Aí ele começou, glória a Deus, e não sei o quê. Eu falei, quanta empolgação, né? Tipo, aí ele foi no médico, eu fui na segunda, ele foi na quarta, que é o mesmo médico que trata da gente. Quando ele entrou na sala, ele, você viu o que aconteceu na fíbula da Lu? Aí ela me falou, tal, nossa, mas está preenchido de osso, não sei o que. Aí meu marido falou, ela não te falou nada? Aí ele, não. Aí ele falou assim, não, é porque eu estava afastado da igreja, eu voltei, e a gente acredita num Deus que restaura osso. E eu e meus filhos oramos pelo pé da minha esposa, e Deus fez isso. Aí o médico, para de falar que eu estou me arrepiando todo, não acredito nisso, e não sei o quê. Começou, aí, o irmão dele também é cirurgião, também me operou uma das 5 vezes. Entrou, e o meu doutor já começou a falar do que ele tinha acabado de falar. E, assim, quando ele me ligou, falou, Lu, você não tinha falado nada? Eu falei, não. E aí que começou a cair a minha ficha no que tinha acontecido. Eu não podia fazer movimento nenhum com o meu pé. E hoje eu faço e eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Ontem a pastora ainda perguntou, né? Nossa, você mexe o pé? Eu realmente não sinto nada. A ferida fechou, porque eu fiquei 1 ano e 2 meses com um ponto aberto, onde não parava de sair secreção. Foi 1 ano e meio com isso, até a retirada dos pinos. Então, assim, hoje eu posso falar, eu pedi por muito tempo por um milagre, mas hoje eu sou um milagre. E eu não sei qual é o milagre que você está esperando na sua vida, não sei. Mas não desista. E para quem tem esse dom de encorajar a pessoa, de olhar no fundo do olho e falar, não, você vai ser curada, você crê que você vai ser curada. Como aquele irmão, que eu não sei o nome, mas toda semana ele chegava em mim, e aí, notícias boas? Eu, não. Notícias boas, não. Então, assim, continue nisso, porque faz toda a diferença.
fez toda a diferença na minha vida. E a gente está vendo assim, a mudança no meu marido, nos meus filhos, em mim. Estou vindo de uma igreja tradicional, por isso que vocês me veem meio quieta assim. É diferente, totalmente diferente o que acontece, o que está acontecendo assim. E assim, como a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor seguirão, a gente está sendo abençoado de todos os lados. A minha família está sendo abençoada de todos os lados. E assim, aonde a gente tem passado, eu falei, Nenê, eu fico com medo até dessas coisas assim, porque chegam pessoas para falar ou perguntar, e quando eu falo do que aconteceu comigo, eu vejo a diferença, o espanto das pessoas. E assim, eu não pedi o raio-x para o meu médico, porque eu tenho o que estava faltando o osso. Essa semana ele vai pedir, para a gente poder mostrar. Porque para todo mundo que a gente fala, fica assim, aquela coisa, não acredito. E por quê? Porque a gente acredita naquele Deus que fazia lá atrás, mas ele faz, é o mesmo Deus hoje. E é esse Deus tremendo que eu sirvo. E é esse Deus tremendo que eu não quero nunca mais sair da presença dele por motivo nenhum. Amém?